O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento. E máximo. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido. Então, aqui já vem o primeiro detalhe. Tá? O LED só vai acender se a gente tiver um determinado sentido. E também, se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Aí nós notamos aqui que o sentido da corrente coincide com a setinha que nós temos no LED. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe de seguintes materiais: bateria de 4,5 volts, 2 LEDs de tensão 3 volts. Então, olha só. Se a tensão é 3 volts, esse LED só funciona se a tensão for superior a 3. 3,5, 4, 3,2, 5. Se for menor que 3, já não funciona o LED. A corrente máxima é 1 mA cada. E 2 resistores de 1,5 kΩ cada. Aqui eu vou fazer o seguinte, já vou ajustar aqui. O mili, tá, é 10 a menos 3. Então, a corrente máxima é 1 vezes 10 a menos 3 amperes. E o quilo é 10 ao cubo. Então, cada resistor tem resistência de 1,5 vezes 10 ao cubo cada. Ok. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos. Então, o estudante vai montar um circuito. Qual é o comando aqui? Ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima. Então, eu já entendo que existe a corrente máxima percorrendo esses LEDs. Tá? Existe a corrente máxima. Preciso supor isso. Então, aqui, primeira coisa, vamos analisar os sentidos da corrente, tá? A corrente sai nesse sentido aqui, ó, vai do negativo para o positivo em todos, tá? Você pode colocar isso daqui. Passa pelo resistor, sai daqui, passa pelo resistor e aqui desce em cada um, tá certo? Então, a corrente desce aqui. Tá bom? Mesma coisa nesse outro. Aqui a gente já vê que está no sentido da questão. A gente já vê que está de acordo com o que a questão nos informa de como é o funcionamento do LED. Sentido da corrente no mesmo sentido da setinha que aparece na figura. Mesma coisa aqui, ó. Fez a volta, passou aqui, ó. Vem aqui, desce por aqui, desce por aqui. E aqui, na letra C, a gente faz a mesma coisa. A corrente vem assim, desce aqui, e aí você já percebe que letra C não pode ser, porque o sentido da corrente está contrário à setinha do LED. Na letra D, corrente e corrente está no mesmo sentido, ó. Opa. Está no mesmo sentido, então letra D está valendo também. Contudo, a letra E, a gente observa que está no sentido contrário. Então, a letra E está fora. E agora, como escolher entre letra D, letra A e letra B? Nós vamos escolher aquela que tiver a tensão igual a 3 ou superior para os LEDs. Então, vamos analisar aqui. O que é que nós observamos? Temos 4,5 volts, temos 1,5 kΩ e temos aqui para cada corrente, cada uma delas, tá? Eu só vou botar em uma aqui, botar assim, I, sendo I igual ao que diz na questão, que é 1,5 miliampere. Gente, se está passando I em um LED e no outro LED, quanto é que está passando pelo resistor? Vai passar 2I. Por quê? Porque essa corrente de 2I vem aqui, ó, passa no resistor e divide. I para um e para o outro. O total é 2. Tá? Na associação em paralelo, que é o que nós temos aqui, a corrente ela se divide. Na associação em série, que é o que acontece com esse resistor em série com esses LEDs, a corrente é a mesma.
Então, se eu tenho 2 amperes, quer dizer, 2 Is aqui, eu tenho também 2 Is passando aqui. Vamos calcular a tensão no resistor, nesse resistor. Então, no resistor, olha qual vai ser a tensão, se por ele passar 2 vezes I, tá? O do resistor é igual R vezes I. Primeira lei de Ohm, tá? Uma das fórmulas mais importantes do Enem. E eu não falo nem de circuitos elétricos, eu falo no geral, porque é uma das fórmulas que mais aparece no Enem. Então, você tem que lembrar. Para calcular a tensão no resistor, você vai utilizar URI. Aqui nós ficamos com U igual a resistência 1,5, lembrando que o K é 10 ao cubo. E a corrente que passa nesse resistor, não é nem I, é 2 vezes I, né? Deixa eu reescrever aqui. É 2 vezes I. 2 vezes I. E 2 vezes o nosso I, que é 1,5. 2 vezes 1,5. Opa, gente, eu coloquei 1,5, mas na verdade é 1, tá? Só corrigindo aqui rapidinho. É 1 miliampere. É 1 miliampere. Deixa eu fazer aqui. Pronto, 1 miliampere. 2 vezes 1, 2 vezes 1, aqui vai ficar com 2 e o mili 10 a menos 3. Pronto. Portanto, a nossa DDP é 1,5 vezes 2, que dá 3. E 10 ao cubo vezes 10 a menos 3, que dá 1. Né? Dá 1. Então, 3 volts. Esses 3 volts vão ficar aqui, ó, no resistor. Se eu tenho 4,5 no total, 3 ficou no resistor. Quanto sobrou para os LEDs, né? Sobrou apenas 1,5 volts. Esses LEDs vão acender? Não, não vão acender porque sobrou apenas 1,5. Então, rapidinho, deixa eu colocar aqui. Vou, inclusive, passar esse 2i aqui para facilitar. Aqui, gente, ó, 3 volts. E para os LEDs, 1,5 volts. Os LEDs não acendem, então não pode ser letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, novamente, nós vamos ter I aqui, e nós temos as nossas resistências de 1,5 kΩ. Tá bom? 1,5 kΩ, tanto nessa quanto na outra. Aqui eu tenho 4,5 volts. Ok, 4,5 volts. Vamos fazer o cálculo no resistor, tá? Para a letra B. No resistor. No resistor vai estar ali a tensão dele. Tensão não, desculpa. Tensão a gente vai calcular. A resistência nele é 1,5 kΩ, 1,5 vezes 10 elevado ao cubo, vezes a corrente que passa pelo resistor. Perceba que dessa vez no resistor está passando apenas a corrente I. Então está passando apenas 1 vezes 10. Opa, puxar aqui um pouquinho. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, 1,5 vezes 1 dá 1,5. E 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 dá 1. Portanto, dessa vez no resistor, apenas 1,5 volts. O que é que significa? Gente, na associação em paralelo, eu vou ter a mesma DDP. Então, se eu tenho 4,5 volts na tensão da bateria, e eu tenho aqui a minha ligação do resistor e do LED com a bateria, está pegando 4,5 volts. Daqui até aqui, no final, é 4,5. Agora, se liga. 4,5 no total, certo? 4,5 aqui, ó, total. Vou desenhar assim. 4,5 volts. Ficou quanto aqui no resistor? Pelos nossos cálculos, ficou 1,5 volts. Se ficou 1,5 volts no resistor, ele está em paralelo com... Em paralelo não, desculpa, ele está em série com o LED. Na ligação em série, a DDP se divide. Então, dos 4,5, eu vou dividir 1,5 para o resistor e sobrou 3 para o nosso LED, que é justamente o valor da tensão que a questão pede para que o LED funcione normalmente. Então, a mesma coisa para o outro LED, tá? Do outro lado. Então, no caso da letra B, nós temos
o comando da questão satisfeito. A resposta é a letra B. Vamos resolver aqui a letra D e ver por que a letra D não corresponde à resposta correta. Aqui nós temos 1 mA, que é a nossa corrente I. Aqui eu tenho 1,5 kΩ. E aqui também eu tenho 1,5 kΩ. Gente, todos estão ligados em série. Nós temos esse ligado em série com esse, ligado em série com esse, ligado em série com esse. É a mesma corrente para todo mundo, só que a tensão se divide. Os resistores, cada um deles vai ter uma certa tensão dentro do valor de 4,5 que a gente tem na bateria. Então, ficaria, tá? No resistor, em um resistor apenas. Se quiser, a gente pode até colocar nos resistores. Vamos fazer um de cada vez. Depois eu coloco para os dois, tá? Mas se você quiser fazer direto, você pode... Como você tem dois resistores idênticos, é só multiplicar por 2. Então, no resistor vai ficar em um deles só 1,5, que é a resistência, vezes 10 ao cubo, vezes a corrente, 1 vezes 10 a menos 3. A DDP em um resistor vai dar 1,5 vezes 1, que é 1,5. 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 dá 1. E, portanto, cada resistor, tá? Cada 1,5 volts. Gente, conta comigo aí. 1,5 volts nesse resistor. 1,5 volts no resistor de cima. 4,5 volts no total. Quanto foi que sobrou para os LEDs? Só de resistor eu estou tirando 3. Então, sobrou para os LEDs, para os dois, 1,5. Esses LEDs vão funcionar? Não, não vão funcionar. Então, pegou questão desse tipo, você vai fazer conta. Vai fazer umas continhas, que são contas básicas. A parte mais difícil dessas questões não são as continhas de matemática. Tá? É a análise do circuito. Se está em série ou se está em paralelo. Opa, está em série, mesma corrente. Tensão se divide. Não, professor, está em paralelo. Então, a corrente total que chega se divide, mas a tensão é a mesma. Então, vocês vão ter que fazer esse tipo de análise. E aí, depois de fazer a análise, vai calculando a tensão e vendo, né, como fica em cada componente do circuito. Espero que tenha ficado claro. Espero que você consiga fazer questões desse tipo, tá bom? A gente fica por aqui.